Boa noite, boa tarde, aonde você estiver agora. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa agir de uma vida sobrenatural, que Deus possa transformar, que Deus possa te abençoar esta noite ou esta tarde, aonde você estiver. Logo após essa pregação vai estar no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar contigo esta noite. Amém? Que Deus possa fazer aplanar os teus caminhos. Quando você estiver lá no YouTube, se inscreva lá e aperte o sininho. Amém? Que Deus possa te abençoar esta tarde, esta noite, aonde você estiver. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos dar início, tá? Para que Deus venha falar contigo. O meu intuito não é de discussão, não é de briga, não é de intriga, não é de nada. O meu intuito é fortalecer, é te ajudar através da oração, é você ouvir uma palavra que vem do trono do Senhor para te ajudar, te auxiliar, te fortalecer em qualquer área que você estiver precisando, em nome do Senhor Jesus. E minha live também não é intuito de discussão, de briga, de contenda, mas de fortalecer, eu volto a dizer, de fortalecer você que está fraco, você que está afastado da presença do Senhor, você que está precisando de uma palavra que o Senhor possa me usar esta noite para te abençoar, para falar contigo, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar com uma oração, logo após estarem lendo uma palavra, amém? Glória a Deus. Então vamos orar esta noite, esta tarde, onde você estiver. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, mais uma vez estou aqui, Pai, esta noite ou esta tarde, aonde que essa pessoa estiver vendo esta live, que o Senhor, meu Deus, possa abençoar esta vida, meu Deus. Eu não sei quais os projetos que o Senhor tem nesta vida, nesta família, nesta casa, nestes filhos que estão aí do outro lado, esta pessoa que está abrindo aí agora, que está passando por esta live, que o Senhor possa, meu Pai, me usar como um instrumento, Pai, para falar com ele, para ajudar, para auxiliar, no que for preciso, Senhor, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Eu tenho uma palavra hoje para vocês que estão aí me ouvindo. O meu intuito é falar do meu amado, o meu intuito é falar do meu rei, o meu intuito é engrandecer o meu rei, o Senhor Jesus. O meu intuito nas minhas lives são esta, é de glorificar e de exaltar o nome do Senhor nas lives, amém? E pregar a palavra dele. A minha palavra não é uma palavra de afronta, não é uma palavra de discussão. A minha palavra é uma palavra a qual possa te ajudar, te orientar. Que o Espírito Santo de Deus me conduza esta tarde, esta noite, onde você estiver vendo. Amém? Vamos orar então? Se você tiver uma Bíblia aí, abre comigo aí em São Mateus, capítulo 4. E me chamou muita atenção esses dias. Deus vem falando comigo sobre algo. E eu sei que Deus vai nos revelar, vai falar comigo. E você vai ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor vai falar contigo esta tarde, esta noite, onde você estiver. São Mateus capítulo 4, que tem por título A Tentação de Jesus no Deserto. Olha para você ver, nós vamos falar de Jesus, amém? Então vou estar dando início. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então jejuou 40 dias e 40 noites, e depois ele teve fome. E chegou-se ele, o tentador, e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondeu e disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a uma cidade santa e colocou sobre um pilatos do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para tornar-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E Jesus disse-lhe: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda outra vez o diabo o transportou até um monte muitíssimo
ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso eu te darei, se prostrar-me e me adorar. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo deixou e os anjos o serviam. Tá vendo, meus irmãos, como é que é maravilhoso a palavra de Deus? Eu quero falar acerca de Jesus, acerca das escrituras do Senhor. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo de Nazaré, um homem, como homem veio à terra, como homem que foi conduzido ao deserto, passou 40 dias, 40 noites, e nós sabemos que no último dia ali desses 40 dias o tentador chegou para tentar Jesus. Meu irmão, eu olho para esta palavra, eu vejo o meu e o seu Senhor não se dobrando ao diabo, não se dobrando às coisas do diabo. Olha, se a gente for ver, ele ofereceu para ele um reino. Você imagine, eu fico pensando, se Jesus tivesse se prostrado para Satanás nesse exato momento, Jesus tinha perdido o seu reino, Jesus tinha perdido a comunhão com seu Pai, mas como Jesus era o Filho de Deus, Deus já tinha um projeto na vida dele, já estava escrito que Jesus, como Filho de Deus, tinha que vir para vencer o mal, vencer as potestades das trevas, e nós vemos um combate aqui, não um combate entre pedras, entre paus, entre lanças, entre porradas, não. Nós vemos um combate aqui espiritual. Nós vemos o próprio Jesus lutando contra o diabo. Jesus nesse exato momento estava lutando contra ele. E eu analisando o meu mestre e observando ele, o Senhor Jesus. O mais interessante disso tudo, que o Senhor falou assim, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você esta noite, esta tarde, aonde você estiver. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido o Senhor falar contigo? Você tem ouvido o Espírito Santo de Deus falar contigo? Muitas vezes tem pessoas que não escutam mais o Espírito Santo de Deus. Não tem mais comunhão com o Espírito Santo de Deus, não conhece quem é Jesus mais, se afastou do caminho do Senhor, preferiu o reino do inimigo, preferiu as iguarias do inimigo. Mas eu digo para você esta noite, Deus está me usando para falar para você, volta para os caminhos do Senhor, volta para o Senhor, enquanto é tempo. Nós sabemos que os sinais estão aí manifestos nos céus. Jesus está voltando, o Senhor está voltando, qualquer hora Ele está voltando. E eu vou dizer para você, meus irmãos, não fique despercebido, não fique desatento. Jesus está voltando mesmo, qualquer hora Ele pode voltar. Eu não sei a hora, nem o filho sabe a hora e o momento, mas eu tiro um exemplo, como o meu Senhor Jesus, nesse exato momento, quando ele estava aqui, sendo tentado, sendo oferecido coisas boas para ele, ele não se prostrou. Assim eu e você, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós sabemos que hoje o pecado ele está à porta. Quando eu falo pecado, quando eu falo o pecado da luxúria, eu falo o pecado da soberba, o pecado da ignorância, o pecado do ódio, o pecado do rancor, o pecado da mágoa. E muitas vezes a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que o Senhor, aquele que é criador de todas as coisas, Ele sabe o que você está precisando e Ele sabe o que você está passando. Seja uma dificuldade na área financeira, seja uma dificuldade na área espiritual, mas eu só te falo uma coisa esta noite. Não se dobre ao inimigo. O inimigo da nossa alma. Em Efésios capítulo 6, verso 10 diz que a minha luta não é contra o meu irmão, não é com aqueles, mas a minha luta é contra os principados e contra as potestades, contra as ações malignas dos reinos das trevas. A minha Bíblia me afirma isso. É a palavra de Deus me afirma isso. Que a minha força, em Efésios capítulo 6, verso 10 diz que a minha força, eu devo buscar força em Deus. Eu não sei em quem você está buscando força.
se você está buscando força na sua própria, como é que se diz, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, no seu próprio saber. E muitas vezes Deus, ele não quer isso para mim e para sua alma. Ele quer que você entenda que Ele é que cuida de mim, cuida de você todos os dias. É Ele que supre as minhas necessidades e as suas necessidades. Seja ela na área sentimental, seja ela na profissional, seja ela ali espiritual, na qual área que for. É Ele que supre as nossas necessidades. E nós vemos aqui em São Mateus capítulo 4, Jesus tendo uma grande vitória. Jesus, ele foi tentado, mas ele teve uma grande vitória. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes o inimigo pode colocar pratos na sua vida, pode colocar coisas boas, mas examina primeiro, porque tudo muitas vezes tem cheiro, tem aparência, parece que é Deus, muitas vezes cheira que é Deus, tem aparência que é Deus, mas muitas vezes não é. E nós vemos aqui o próprio Jesus falando aqui, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes as pessoas têm parado de escutar a Deus, têm parado de escutar aqueles que escutam a voz do Espírito Santo de Deus verdadeiramente, porque nós sabemos hoje, muitas vezes no mundo hoje existe um espírito do erro, um espírito que quer levar você à autodestruição, um espírito que quer tirar a sua comunhão, quer fazer você sair da presença de Deus, quer fazer você esquecer do Evangelho, quer fazer você esquecer de Jesus, e nós não devemos aceitar isso, meus irmãos amados, todos vocês que estão aí. O próprio Jesus enfrentou ele, enfrentou aqui, e disse-lhe, se tu és filho, a ousadia do diabo, se tu és filho de Deus, lança-te daqui, pois está escrito, ao Senhor teu Deus, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Quer dizer, Jesus, naquele momento que ele estava aqui, Deus ele podia mandar uma legião de anjos para salvar ele, mas Jesus ele tinha que passar isso tudo aqui no deserto. É como se fosse uma provação. Você imagine, Jesus sendo provado. Se Jesus tivesse dobrado os seus joelhos para o inimigo aqui, nesse versículo bíblico, se ele tivesse se prostrado, meu irmão, o mundo tinha se tornado um caos. Ele tinha se tornado igual a Lúcifer. Mas o meu e o Senhor Jesus, ele não se prostrou. Ele não se prostrou. Nós sabemos que nós temos um adversário. O nosso adversário não é um adversário humano, não é um adversário carnal, mas é um adversário espiritual, que todos os dias ele vem trazer coisas boas, vem trazer a tentação, vem trazer muitas vezes para tentar nos tirar da presença de Deus. Ele quer tirar a sua bênção também, ele quer tirar a sua vitória, mas clame o sangue de Jesus, clame o nome de Jesus, porque eu tenho certeza, quando você clamar o nome de Jesus, ele não vai deixar o adversário tirar a sua bênção, ele não vai deixar. Muitos hoje em dia, hoje já se venderam, muitos hoje em dia, o inimigo chegou ali com, vamos se colocar, fez ali uma proposta, e aquela pessoa aceitou e muitas vezes caiu nas garras do diabo, caiu nas garras do tentador. É igual um exemplo, tem uma pessoa, chega ali, um cristão parou de beber, parou de fumar, chega em determinados lugares e chega um irmão com um cigarro, chega com a bebida, e muitas vezes Satanás está usando aquela pessoa com aquela bebida e com aquele cigarro para fazer você voltar. Muitas vezes você está sendo provado naquele exato momento, está sendo provada a sua fé para saber se você é de Deus ou se você é do inimigo, ou se você vai querer o reino do inimigo. Nós sabemos aqui na Bíblia, minha Bíblia me afirma, o Satanás ofereceu um reino para Jesus. Olha, um reino lindo, maravilhoso, cheio de coisas boas. Ele podia ter o que ele fosse. Você imagine, meu irmão, ele podia ter, Jesus, ele podia ter ali, se ele tivesse se prostrado, ele podia ter o que ele quisesse nas mãos de Satanás, mas ele não se prostrou, ele não se prostrou. Mas muitos hoje estão se vendendo para o inimigo, muitos estão se vendendo para Satanás, muitos estão indo na lábia de Satanás, estão caindo na mentira, pois a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 32, diz:
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia diz também que existe dois pais. Existe o pai da mentira, que é o diabo, que hoje ele tem operado grandemente nos nossos meios cristãos. Muitas vezes tem enganado as pessoas, tem enganado os crentes dentro da igreja. Crentes, até mesmo pastores têm sido enganados pelos espíritos malignos hoje. Mas nós sabemos que eu e você, nós somos aqueles que Deus confia. Eu e você, nós somos aqueles que Deus coloca a sua confiança. Meu irmão, não perca os seus créditos com Deus. Não perca os seus créditos. Está aqui um exemplo claro. E um exemplo claro que Jesus podia ter tudo se ele tivesse se prostrado perante Satanás. Mas Jesus, ele preferiu, sabe, irmãos? Ele preferiu passar a humilhação. Ele preferiu passar a humilhação, ser escarnecido, ser cuspido, ser maldito pelas pessoas, por mim, por você. E muitas vezes nós não damos valor nisso. Nós não glorificamos o nome do Senhor Jesus. Nós não exaltamos o nome de Jesus. Hoje muitos já receberam esse reino, já se aliaram a Satanás. Você vê aqui um exemplo claro. O próprio Jesus me trouxe essa palavra agora. Eu estava aqui, Jesus, o que eu vou falar? Mateus e me falando sobre isso, e Deus falando comigo. Meu irmão, o príncipe da mentira, o pai da mentira está no mundo hoje, que é o inimigo, é Satanás. Meu irmão, nós temos que se ajoelhar, nós temos que pedir a presença do Espírito Santo de Deus, nós temos que pedir o Senhor Jesus todos os dias. Deus, continua conosco, Senhor, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às doenças que muitas vezes pessoas passam, mas não, Pai, não me deixa sozinho. Nós temos que clamar dessa forma, meu irmão. Nós temos que clamar o Evangelho de Cristo. É Cristo que faz a obra, é Cristo que faz o milagre, é o Senhor, não é eu que faço, mas é Cristo que faz. Que esta palavra possa te orientar, possa te ajudar. A minha live não é intuito de afronta, de briga, de discussão, de contenda, não. A minha live é de te orientar, de te ajudar, aquilo que você precisa. Naquilo que você precisa muitas vezes de ouvir a voz do Pai de novo. Mas muitas vezes você está no reino do inimigo. Você já se aliou ao inimigo. Quando eu falo aliar, é que Jesus, um exemplo, Deus falando comigo, um exemplo claro, um exemplo real. Ele não se dobrou. Jesus, ele podia, eu vou dizer para você, Jesus, ele podia ter os ouros maiores, os bilhões, os trilhões que ele quisesse. Mas ele não teve. Sabe por quê? Ele teve que sofrer por mim, por você. Ele teve, meu irmão, que sofrer por mim e por você. Ele teve que ser humilhado. Ele teve que ser chamado de endemoniado. E as pessoas chegavam e falavam para Jesus que Jesus estava usando até o próprio demônio estava usando Jesus. Mas era mentira, era o Espírito Santo de Deus, a qual Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, a qual João batizou ele, meus irmãos. Meu irmão, vamos se apegar, meu irmão, vamos se apegar nas coisas de Deus. Vamos esquecer, vamos olhar para Jesus. A nossa briga não é contra o nosso irmão, mas é contra os principados, contra os potestades, contra a ação do reino. Nós sabemos que em Efésios capítulo 6 fala que existe um príncipe das trevas. Existe um príncipe das trevas. E esse príncipe só é derrotado, sabe como, meus irmãos? De joelho. Ele só é derrotado de joelho. Principados territoriais só é derrotado de joelho. Você não vai conseguir nada brigando, discutindo. Não vai. Você vai sim atrair a presença do inimigo. Mas eu e você, nós sabemos que Deus que Deus possa ter misericórdia da sua vida todos os dias. Que o reino, eu peço por Deus todos os dias, eu não quero me aliar ao inimigo, eu não quero me aliar aos projetos do inimigo. Nós sabemos que Jesus, quando ele foi expulsar um demônio, expulsou uma legião. Quando nós falamos de legião, nós falamos de muitos. Nós falamos de muitos. Muitos estavam endemoniados ali, Jesus fazendo libertações.
na Bíblia passando, se a gente for ver. Eu e você, meus irmãos. Eu te peço esta noite, creia na palavra de Deus. Creia em mim, não creia em Jesus, só nele. Entenda o significado da palavra Jesus. Entenda os mandamentos de Cristo. Entenda o que ele tem para mim e para você. Entenda isso dia após dia. Entenda as coisas de Deus dos céus. E nós sabemos que o céu, ele não é desorganizado. O mundo é desorganizado, mas o céu nunca é desorganizado. A pessoa que chegar e falar que o céu é desorganizado é mentira. Lá tudo é organizado. Lá tem ordem, tem decência. Lá eles reverenciam ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que está acima de qualquer coisa, de qualquer principado, de qualquer potestade. É Ele. E eu digo para você, eu sempre volto a dizer, não diga nunca blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Nunca blasfeme contra o Senhor, porque Deus cuida daqueles. Deus cuida, meu irmão. Deus tem, agora mesmo, eu creio que do meu lado tem um anjo com a espada desembainhada. Se o inimigo tentar arrodear aqui, Deus pega a espada e passa nele. É dessa forma, um anjo com a espada desembainhada, porque Deus, ele tem anjo para nos guardar. Ele tem anjo, não estou falando de anjo guardião. Não estou falando de anjo guardião, estou falando de anjos para nos guardar. Anjos verdadeiros, porque existem muitos anjos que são anjos caídos. Anjos que são anjos caídos, que não são anjos de Deus, são anjos fracassados, são anjos derrotados. O diabo, a Bíblia diz que ele já está condenado. E o objetivo dele nessa terra hoje é levar o máximo de pessoas à destruição. É levar o máximo de pessoas a cair no pecado, a cair no erro, a cair na destruição. E nós sabemos que nós não devemos nos contaminar com essas coisas. A Bíblia diz que nós não devemos lançar as nossas pérolas aos porcos. Quando eu falo aos porcos, é o pecado. Porque muitas vezes quando você lança as suas pérolas aos porcos, aqueles que estão em pecado, muitas vezes vão querer te sujar, muitas vezes vão querer te levar para a lama. E o meu Jesus não quer isso para mim nem para você. Nós temos que entender que Jesus venceu. Jesus venceu. E o pai da mentira, que é Satanás, muitas vezes não pode operar na minha e na sua vida. Quem tem que operar na minha e na sua vida é Jesus. Aquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que conhece a mim e conhece a você. Conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. É esse, meus irmãos. Eu trago essa palavra para você hoje. Para você. Se fortaleça em Jesus. Se fortaleça em Jesus. Porque Ele é o único caminho. Ele é o único caminho que conduz a mim e conduz a você até os céus. Não existe, me desculpa a expressão, não existe outras coisas, não existe outras formas, não existe amuleto para te conduzir, não existe caldeirões, não existe isso é mentira, isso é um inimigo que muitas vezes já são, os demônios são caídos e muitas vezes querem traçar objetivos para destruir a vida da pessoa. Mas nós sabemos que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, está nos céus, velando por mim e por você. Todos os dias Deus, eu vou dizer para você, todos os dias Deus tem olhado para mim, tem olhado para você. Eu não sei qual tipo de pecado que você está fazendo ou está cometendo, mas Deus, Ele sabe. Eu não sei se a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, nós sabemos. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus, contra as coisas de Deus, me desculpa, irmão, não tem perdão, me desculpa a expressão, minha Bíblia diz que não tem perdão. Não tem perdão quando você blasfema contra o Espírito Santo de Deus, aquele que fala da parte do Senhor, aquele que fala da parte do Altíssimo. Não tem perdão. Por isso que eu digo, meus irmãos, vamos todos os dias pedir. Eu estou num propósito, nós estamos num propósito, a igreja está num propósito de 15 dias de joelho de madrugada. Irmãos, vamos levantar. Paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo, boa noite, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu sei que Deus, Ele é poderoso para fazer.
infinitamente mais que pensamos ou imaginamos, meu irmão. Oh, aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nosso intuito da live não é um intuito de ofensa, não é um intuito de briga, não é um intuito de discussão. É o intuito do fortalecimento da leitura e da revelação através da palavra. A maior revelação do cristão é a palavra de Deus. É a palavra que nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu senti de Deus aqui de fazer uma oração para que Deus venha fazer o que Ele tem para fazer. Deus vai quebrar os cárceres. Deus está me trazendo a memória aqui agora. Quando Paulo e Silas estavam presos na prisão. Você sabia disso? Paulo e Silas estavam presos na prisão. Lá em Atos fala. E Deus mandou um anjo. E aquelas estremeceu as cadeias. Para você ver como Deus é poderoso, né? Deus, Ele é poderoso. Não é o presbítero Kleber que é poderoso, não. É o Deus que é o poderoso. Deus que é o todo-poderoso. Eu ovaciono Deus, o Criador da humanidade, o Criador da minha vida, o Criador da sua vida. Amém? Glória a Deus. É esse Deus que eu quero apresentar para você, para vocês que não são cristãos. É esse Deus que Ele vence qualquer batalha. Jesus venceu por mim e por você. Em São Mateus capítulo 4. Ele venceu aquela batalha. E nós sabemos que essa batalha foi uma batalha espiritual que aconteceu. Jesus não recebeu o reino de Satanás. Jesus recebeu o reino de Deus. Assim eu e você, que todos os dias nós devemos estar firmados no reino de Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Essa palavra que eu tenho para você hoje, meu irmão. Não se fortaleça. Esses dias tinha uma moça, eu encontrei uma moça, eu vou dizer para você. Eu já até comentei aqui, mas Deus está me falando para me comentar de novo. Essa moça, ela praticava algo, né? As coisas lá que ela fazia lá no centro, na coisa lá. E ela foi tirar a carteira de habilitação e pediu pro, sei lá, um encosto lá deles lá. Pediu. Ele deu para ela a carteira. Mas só que a mulher ficou perturbada. Você acredita disso? Mas nós sabemos que o meu e o seu Jesus, quando Ele dá, Ele não deixa a gente perturbado. Ele não deixa. E o meu e o seu Jesus, Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de tapete. Ele não precisa de uma oferenda. Ele não precisa de oferta. Ele não precisa de nada. Porque Ele é dono de todas as coisas. Meu é o ouro, a Bíblia diz, Deus falando. Meu é o ouro, minha prata. Eu dou para quem eu quiser. Olha que lindo, meu irmão. Como é que eu não glorifico um Deus desse, Criador dos céus e da terra? Como é que eu não exalto um Deus que é Criador de todas as coisas? Como é que eu não tenho dentro de mim? Ah, meu irmão. Glória a Deus. Mas Deus, Ele traz existência aquilo que não existe na minha e na sua vida. Amém? Eu deixo só essa palavra para vocês esta noite, ó. Deus me chamou essa atenção nesse versículo aqui, ó, quer ver? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um Pilatos. Ele disse, tudo isso, ele disse, se tu és filho de Deus, lança daqui, pois está escrito, que ao Senhor seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Então Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá vendo? A Bíblia diz que o inimigo foi tentar, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, não tente a Deus. Deus é o Criador deste mundo. Deus é o Criador da galáxia. Deus formou a mim, Deus formou a você. O diabo ainda quer, na Bíblia que diz que queria tirar uma onda com o Filho de Deus. Meu irmão, faça uma coisa dessa não. Não faça isso, nós não podemos, nós temos que entender, Deus Ele nunca dorme. Eu vou dizer para você dorme. Deus, Ele nunca dorme. Lembra quando Senaqueribe achou que era o bambambam da história? Olha o que Deus está me trazendo na memória. Senaqueribe achou que era o bambambam da história. Eu mando, eu faço, eu ordeno. Ele falou.
Ele foi lá, escreveu uma carta e mandou. E aquela carta foi lida. Sabe perante a quem? Eita! Foi lida perante o Altíssimo. De madrugada. Olha para tu ver, meus irmãos. A Bíblia está falando, me afirmando isso. Não estou inventando história, não estou afrontando ninguém. Eu quero que você entenda que é a Bíblia. E ele disse, ele ficou zombando do povo, zombando. Quem é esse povo? Esse povo aí não é nada, esse povo para mim não é nada. Deus mandou um anjo, meu irmão, cuidado com os anjos do Senhor. Tem anjos que ele não vem só para abençoar, não. Tem anjos que vêm para matar também. A Bíblia diz que foram 185 mil soldados mortos. Para vocês verem como é que Deus tem o poder. Olha, para vocês verem o Deus Criador. Como é que você vai afrontar o Deus? Vai afrontar aquele que está na presença de Deus, aquele que tem uma intimidade com Deus? Meu Deus! Elias, íntimo de Deus, falava com Deus. Se ele falasse, Deus não precisa nem falar. Elias fez a Bíblia diz ali que Elias fez um desafio aos profetas de Baal. Falou aos profetas de Baal, falou assim, isso é Bíblia, tá, meus irmãos? Que eu tô passando Bíblia, tá tudo na Bíblia. Diz que o profeta de Baal, Elias decidiu fazer um confronto entre os profetas de Baal. O primeiro Deus que responder com fogo dos céus, esse é Deus. Os profetas de Baal passaram a manhã todinha se cortando, gritando, Baal nos ajuda, Baal nos ajuda, Baal nos ajuda, e se cortando, se cortando. Olha para tu ver o poder, Deus, como se diz, Elisa falou agora deixa comigo. Agora é comigo. Elias falando na Bíblia. Agora é comigo. Estou conjecturando, meus irmãos. Elias falando, agora é comigo. Elias pegou, Deus dando as instruções para ele, ó, faz desse jeito, dessa forma, bota água assim, faz o rego, vai, faz, bota essa oferta aí em cima. Na mesma hora, meu irmão, eu acho bonito quando Elias fala assim, Senhor, para que este povo venha saber que Tu és Deus, para que o coração deles não volte atrás. Eita! Na mesma hora, ó, o fogo desceu, consumiu o holocausto. Por isso que eu digo, meu irmão, você pode olhar para os céus, olha para você que Deus está me trazendo, você pode olhar para os céus, você não pode ver nada. Cuidado, porque muitas vezes tem um Deus que é todo poderoso lá nos céus, Criador de todas as coisas, Criador da minha vida e da tua vida. O diabo, ele não tem nada nessa terra. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Essa terra pertence a Deus. Tudo é de Deus. Ele tenta tomar, igual um terreno, ele tenta tomar. Ele tenta destruir a criatura de Deus. Mas eu e você, nós sabemos que nós não vamos deixar o inimigo tomar terreno. Mas, irmãos, ele é sujo. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não tem nada. É o Criador de todas as coisas. E eu sei que Ele vai fazer na minha, dia após dia, na sua vida, o Deus, Criador, Todo-Poderoso. Deus vai salvar sim. Deus vai salvar o povo. Deus vai salvar o povo. Porque o povo clamou Ele. Todos verão. Todos vão ver o Senhor quando Ele voltar nas nuvens. E esses dias Deus falando comigo ao meu coração. Deus, escuta o que eu vou falar para vocês. Deus está do alto dos céus observando tudo aqui na terra. Deus está no alto dos céus observando tudo aqui na terra. Tudo que você faz, que eu faço como ministro da palavra de Deus, eu vou ter que prestar conta no dia do juízo de Deus lá em cima. As minhas palavras vão ser prestadas conta no dia do juízo de Deus lá em cima. Você sabia disso? Por isso, meu irmão, se apegue a Deus, se apegue ao Senhor, busque o caminho, a verdade.
Esqueça esse pai da mentira que hoje em dia está entrando, entronizando em meio ao o espírito do erro, o espírito do engano. Não caia nas ciladas nem as armadilhas. Nós vamos orar hoje, agora, nesse exato momento. E nós vamos orar e vamos pedir para o Senhor para destruir toda obra maligna. Nós sabemos que nós temos um adversário. A minha luta não é contra as pessoas, eu volto a dizer. A minha luta é de joelho. A minha luta é vencida de joelho. A minha luta é ganhada de um joelho. Então vamos orar para Deus. Eu já vou estar encerrando a minha live. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa fazer uma mudança, dar uma gira de 360 graus na tua vida. Que Deus possa te mostrar e te aplanar os caminhos para você, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu já volto a dizer, a minha live não é o intuito de afrontar ninguém, não é o intuito de trazer discussões, trazer contenda, briga, não. Meu intuito é levar a palavra de Deus para você, que precisa de ouvir uma palavra, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Apresenta aí o que você quer que a gente coloque aí embaixo, depois eu vou estar abrindo meu olho e vou estar vendo, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus, existe cada pessoa que estão passando por esta live. Meu Deus, são pessoas a qual eu desconheço. Eu não tenho intimidade com ela e nem ela tem intimidade comigo. Mas Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece. O Senhor conhece o pai, o Senhor conhece a mãe, o Senhor conhece o filho, o Senhor conhece a esposa, o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar. O Senhor sabe onde está o coração desta pessoa. E eu te peço esta tarde, esta noite, aonde essa pessoa estiver, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, trazendo as bênçãos espirituais, que nós não venhamos ser enganados pelo reino do inimigo, que nós venhamos buscar o reino de Deus. Nós temos um exemplo claro do Senhor Jesus confrontando o mal, dizendo, o inimigo queria dar o reino dele para Jesus, mas Jesus não aceitou o reino dele. Que nós não venhamos aceitar o reino do inimigo, mas que nós venhamos aceitar o reino do Senhor. Eu te peço, Senhor, e eu sei que o Senhor tem anjos que cuidam desta vida, destas pessoas. Eu sei que existem pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, existem pessoas que estão longe da tua presença. Eu te peço, se alguém, meu Deus, que precisa reconciliar com o Senhor, Deus, conduza ela a uma igreja, a um local, aonde um templo, aonde ela possa ouvir a tua palavra. Deus, eu te peço que todo o mal seja vencido, todo o mal seja derrotado, que o príncipe da mentira venha ser derrotado em nome do Senhor Jesus, que reine a verdade, porque a Bíblia diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, meu Deus. Deus, eu te peço, tu és a verdade. Eu te peço, abençoa cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de... Deus, que o Senhor também possa abençoar este irmão, esta irmã, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, que precisa, meu Deus, de uma mudança na família. Se tem algum parente com algum tipo de vício, nós sabemos, meu Deus, que os vícios, meu Pai, traz a destruição à vida da pessoa. Mas eu sei, Espírito Santo, que é o Senhor que quer trazer a vida para a vida destas pessoas que estão aí. Abençoa, meu Pai. Traz, meu Pai, a existência daquilo que não existe na vida. Traz a existência das bênçãos celestiais, não as bênçãos do inimigo. Não estou aqui, meu Pai, para derramar, ser usado pelo diabo, não, mas estou aqui sendo usado através do seu Santo Espírito para abençoar esta vida, para que o mal venha a ser derrotado nesta pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a vida, e desde já eu agradeço por cada um de vocês que curtiram aí esta pequena pregação. Que Deus possa abençoar a sua vida. Logo após, se você quiser dar uma olhada também, eu tenho uns outros vídeos também, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.